Você vai se curar da dependência emocional na medida em que você for percebendo que você não precisa dessa pessoa na sua vida. Você não precisa da validação, nem do carinho, nem do afeto dessa pessoa. Quando você perceber também que muito do que está te fazendo passar por essa fase desafiadora é a história que você vem se contando a respeito dessa pessoa, desse relacionamento e ao seu próprio respeito. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Primeiro, é extremamente importante que você comece a observar quais são as histórias que você tem se contado. Quais são as expectativas que você tem guardado dentro de você a respeito desse relacionamento? Será que de repente você acredita que essa era a pessoa certa para você? Talvez você já tenha passado muito tempo dentro do relacionamento e possa se questionar: como eu posso viver sem essa pessoa? Como eu posso enxergar a minha vida sem ter essa pessoa ao meu lado? E não consiga enxergar uma vida que não seja ao lado dessa pessoa. Mas a verdade é que tudo isso é uma pura ilusão. Porque você não depende de verdade dessa pessoa para viver a sua própria vida. Você pode até acreditar que precisa. Achar que depende dessa pessoa emocionalmente. Mas a verdade é que você não precisa. Então comece a observar quais são as histórias que você tem se contado. Quais são os planos, os projetos que você precisou abrir mão. Será que isso está influenciando nessa sua sensação de depender emocionalmente da outra pessoa? Quais expectativas que você tinha? Como você se sente agora que boa parte dessas expectativas foram frustradas? Como você se sente na sua própria vida hoje? E como você se enxergava ao lado dessa pessoa? O que é que essa pessoa trazia para a sua vida para que você acredite que essa é a pessoa certa para você? Para que você acredite que você precisa estar com aquela pessoa, que sem aquela pessoa a sua vida não tem sentido. Procura compreender isso, porque muitas vezes o sofrimento ele vem das histórias que você está se contando, das fantasias que você pode estar alimentando. Porque quantas vezes as pessoas podem imaginar situações que nem existiram de verdade, mas que ela gostaria que tivesse existido. E muitas vezes se apegam a essa história imaginária, a essas expectativas, a esses projetos que tinha, ao tanto que já investiu nesse relacionamento e se dedicou para essa pessoa. Então, muitas vezes, não é sobre a pessoa em si, é sobre o que você acredita a respeito dela. É sobre o significado que você deu para ela. É sobre como você pensa que vai ser a sua vida ao lado dessa pessoa, se essa pessoa estiver com você. Hoje você pode não encontrar muitos motivos para seguir a sua vida longe dessa pessoa, mas o fato é que isso vai passar. E quando passar, você pode olhar para trás e dizer: nossa, se eu soubesse que com o passar do tempo essa pessoa não teria aquele significado que eu dava. Talvez eu tivesse conseguido superar muito antes. Talvez eu tivesse conseguido me libertar dessa dependência muito antes. Mas está tudo bem. Se nesse momento você ainda não consegue perceber isso, porque tudo isso é um processo. E não tem como você se livrar da dependência emocional da noite para o dia. Isso é um processo e você precisa respeitar o seu processo, mas também é importante que você esteja caminhando para que você consiga, de fato, se curar da dependência emocional. 2. É importante que você observe: será que essa pessoa te ajudou a estar vivendo esse estado hoje de dependência emocional? Tem pessoas que se fazem presentes na nossa vida e, de repente, sem um motivo aparente, somem da nossa vida ou se afastam temporariamente e depois retornam novamente. Isso para não falar das pessoas que se afastam quando algo a desagradou e ela não comunicou a você, ela utilizou o afastamento como uma forma de te punir. Então existem pessoas que, se você permitir, elas vão ficar entrando e saindo da sua vida. E o fato é que, se a pessoa fez isso com você de forma consciente ou de forma inconsciente, isso pode ter contribuído muito para você estar vivendo esse estado de dependência emocional. Porque quando a pessoa ora é presente, ora se afasta,
ora é presente, ora se afasta, isso vai criando na outra pessoa um estado de dependência. Então observa se mesmo sem ter essa intenção a pessoa pode ter contribuído para isso. E percebe também que você não está passando por esse momento de dependência emocional porque você é uma pessoa fraca ou uma pessoa que não dá conta, mas sim porque esse tipo de situação também pode ter acontecido na sua vida e contribuiu para essa dependência emocional. Porque às vezes você pode olhar para você e achar que é você que tem essa dificuldade de não se tornar dependente emocional. Só que muitas vezes o outro, ele pode ter contribuído também para esse estado de dependência emocional do qual você está vivendo agora. Então, para refletir um pouco a respeito disso. 3. Uma outra coisa que vai te ajudar a sair desse estado de dependência emocional é você ter a certeza que as condições externas sempre mudam. E um dia, mesmo que não fosse por vontade própria da pessoa, essa pessoa poderia não fazer mais parte da sua vida. Se você colocar a razão da sua felicidade e da sua existência em fatores externos, você viverá em sofrimento. É comum que algumas pessoas tenham essa dificuldade de sair desse estado de dependência emocional porque tenham dificuldade em lidar com as transformações que acontecem, em lidar quando as coisas mudam, quando as coisas acontecem de uma forma diferente da qual elas não estavam esperando. Então, se você tiver uma resistência muito grande, quando as coisas mudarem, isso vai te gerar sofrimento. Então, para a gente se libertar de uma dependência emocional, primeiro a gente precisa reconhecer que a gente está passando por esse momento. Segundo, reconhecer que isso é um problema. E terceiro, fazer aquilo que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? Uma das coisas é que você precisa começar a ter vida própria. Precisa começar quais são os significados que você está dando para essa pessoa. Precisa perceber que por mais que você hoje possa sentir que você precisa dessa pessoa na sua vida, isso é uma ilusão. E por isso também gera tanto sofrimento. 4. Não viva apenas para o relacionamento. Se você não tiver uma vida própria, como poderá deixar para trás esse estado de dependência emocional? Se você coloca o relacionamento como a coisa mais importante da sua vida, é óbvio que você vai ficar dependente disso. Porque se algo aqui não está indo bem, isso vai te prejudicar muito. Já se o relacionamento for um dos pilares da sua vida, se ele estiver mal, mas você estiver bem nas outras áreas da sua vida, você não vai se desestruturar totalmente. Você vai conseguir seguir a sua vida, você vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Mas se toda a energia, se toda a atenção está aqui no relacionamento, se você se dedica totalmente aqui, como você espera não ser dependente emocional? Então para observar como você pode tornar a sua vida mais interessante do seu ponto de vista. Como você pode ter uma vida própria. Será que hoje, além do relacionamento que você está tendo ou que você já teve, você estava se dedicando ou está se dedicando ao seu trabalho, ao seu estudo, a se conhecer, a se desenvolver? Será que você tem hobbies? Será que você tem relacionamentos de amizade ou faz parte de algum grupo do qual você se sinta conectado ou conectada ali? Ou será que o relacionamento era o seu foco maior? 5. Observe se essa dependência aparece apenas no relacionamento amoroso ou se também aparece em outros relacionamentos, como relacionamentos de amizade. Porque é comum também que as pessoas às vezes possam ser dependentes emocionais do amigo ou da amiga, dos pais. Então percebe como é essa sua relação com as outras pessoas também. Comece a perceber se esse é um padrão apenas nos relacionamentos amorosos ou se repetem também com relação aos seus amigos, com relação à sua família. Se quiser a minha ajuda como um terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!